Glória a Deus, irmãos, né? Só para adorar o Senhor, né? Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Eu estava fazendo, né? Lendo, refletindo sobre a palavra do Senhor e resolvi, e já elaborei aqui, né? Umas 3 reflexões em cima da leitura de Provérbios 6. Nós vamos ver aí agora, os irmãos abram as Bíblias, em Provérbios 6, dos versículos 16 ao 19. Nós vamos estar, durante essas 3 ou 4 semanas, falando sobre esse tema. Que o Senhor nos dê a graça de compreendermos a sua palavra e, acima de tudo, de colocarmos em prática. Então, vamos lá, né? Provérbios 6. Os irmãos conhecem aí essa passagem, né? Nós sempre estamos lendo, refletindo. Gosto muito do livro de Provérbios 6, do 16 ao 19. Eu vou ler e aí a gente vai estar compartilhando a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Provérbios 6, do 16 ao 19. A palavra do Senhor diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então, Provérbios 6, 16 ao 19. Aqui são algumas advertências, né? Para as nossas vidas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre a questão da primeira coisa aqui que o Senhor aborrece, que está lá no versículo 16, 17, né? Que são os olhos altivos. Então, aborrecer quer dizer sentir horror, né, de alguma coisa. Então, aqui está falando a palavra do Senhor que Deus, ele sente horror de algumas coisas. E abominar significa detestar. O Senhor, ele detesta também algumas coisas. Então, nós devemos prestar bastante atenção na leitura que nós acabamos de ler. Porque a Bíblia está dizendo para a gente, está dizendo para mim, para você, que existem coisas que o Senhor não gosta. Existem coisas que causam horror ao Senhor, né? E algumas dessas coisas também aborrecem ao nosso Deus. E aqui é um alerta para mim e para você, para que nós não venhamos fazer essas coisas que o Senhor não se agrada. Nós falamos que amamos ao Senhor. Então, quando nós amamos alguém, vou dar um exemplo aqui, eu tenho 26 anos de casada, né? Então, assim, eu procuro, como eu amo meu esposo, eu procuro fazer as coisas que ele gosta. As coisas que o aborrece, eu evito fazer. Porque eu não quero entristecer o coração dele, não quero que ele fique triste. Imagine o nosso Deus. Se o nosso Deus, a palavra do Senhor está trazendo para a gente uma relação de coisas que Deus não gosta, que Deus abomina, que Deus sente horror, e nós falamos que amamos ao Senhor, então, automaticamente, essas coisas não devem fazer parte das nossas vidas. Porque se eu amo ao Senhor, se eu sei que ele não gosta, então tenho que lutar constantemente para não fazer as coisas que ele não gosta, que o nosso Deus, ele tem horror, né? Não é assim no relacionamento de amigo, no relacionamento com o esposo, com a esposa, a gente evita fazer as coisas que entristecem o coração daquela pessoa que a gente ama. Então, se eu amo ao Senhor, se você ama ao Senhor, a gente procura evitar fazer as coisas que aborrecem ao nosso Deus. É assim que tem que ser. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nesses versículos aí, nessas coisinhas aí que são perigosas demais para as nossas vidas e que a gente precisa tirar do nosso meio. Porque além, né, de não ser coisas de discípulos de Cristo,
fazer, elas aborrecem o nosso Deus. Então, se aborrece aquele que eu amo, eu não posso praticar. Eu preciso buscar em Deus, porque é Ele que vai me dar forças para não praticar tais coisas, porque de mim mesma, de nós mesmos, nós não conseguiremos. A nossa força ela está no Senhor. Né? Então, Ele vai nos dar força através do nosso coração quebrantado, através do nosso pedido de misericórdia. Ele vai nos ajudar a nos manter firmes sem praticar essas coisas que desagradam o seu coração. Então, vamos lá. A primeira coisa, como eu falei, né? Nós vamos ter umas 3 ou 4 reflexões em cima desses versículos, porque não vai dar para falar de todos hoje, então eu separei dessa forma. Hoje a gente vai falar só dos olhos altivos, né? Olhos orgulhosos. Orgulho no olhar, ou seja, arrogância no olhar. Aquele que se coloca acima dos outros, aquele que com o olhar, né, reprova o outro, aquele que se considera superior ao outro. Então, isso aí é algo que o Senhor sente horror. O Senhor não gosta dessa prática, né? Na vida do servo, na vida do discípulo de Cristo, do seguidor de Cristo, isso não deve fazer parte. Isso não deve estar presente nas nossas vidas. Porque o orgulho, a pessoa que é orgulhosa, ela se acha superior ao outro. A gente sabe disso, né? Tudo que ela faz é sempre melhor. O que o outro faz não é bom. E ela olha sempre com um ar de superioridade para o outro. Está acima do outro. Então, esse olhar altivo, esse olhar orgulhoso, não agrada ao nosso Deus. Deve ser retirado das nossas vidas. E a gente sabe também que o contrário do orgulho é a humildade. E a humildade, ela agrada ao coração do Senhor. Em Provérbios 21, 4, a palavra do Senhor diz assim, ó: olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Então, se você tiver um olhar altivo, um olhar orgulhoso, isso é pecado. E a gente sabe que pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, consequentemente, se nós tivermos um olhar altivo, automaticamente nós estaremos afastados do Senhor. Na verdade, então, a própria Bíblia está dizendo aqui, Provérbios 21, 4, olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Então, pecado, a gente sabe, é aquilo que faz separação entre o homem e Deus. É tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Então, o olhar altivo não deve fazer parte das nossas vidas. As pessoas que têm o olhar altivo, né, o coração orgulhoso, ela possui um coração arrogante. Como eu disse, é um olhar de desprezo para as outras pessoas. É aquele olhar, né, nariz para cima, olhar superior aos outros. A pessoa com um olhar altivo, ela sempre está se sentindo acima, melhor do que o outro. Ela sempre quer ser o centro das atenções. Pessoas assim acham que a vida, que tudo gira em torno de si, do seu próprio umbigo, em torno de si próprio. Não existe nenhuma preocupação com o que os outros vão pensar. O importante é o quê? O seu próprio bem-estar. Eu não quero saber se fulano, se beltrano, se alguém está bem. O meu bem-estar é o mais importante. Então, eu não tenho preocupação nenhuma em saber se a minha atitude, se o que eu estou fazendo está sendo bom ou não. Então, são pessoas com esse olhar altivo que aborrece ao nosso Deus. O Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, né? Para que essa característica, né, não venha fazer parte das nossas vidas, porque o Senhor não se agrada disso. Como eu disse, o contrário do orgulhoso, o contrário do olhar altivo, é um olhar humilde, é um olhar de quebrantamento, é um olhar que agrada ao coração do Senhor. É o olhar que o nosso mestre tem, porque ele é o nosso exemplo e nós temos que segui-lo. Ele é o nosso exemplo, Jesus é o nosso exemplo, ele é o nosso mestre, ele é o nosso discipulador.
e nós somos seus servos, nós somos os seus imitadores. Então, nós devemos parecer, né? Tentar a cada dia nos parecermos com esse Deus. Precisamos, a cada dia, nos parecer com o nosso Mestre, sendo a sua imagem e a sua semelhança. Jesus sendo o nosso exemplo, precisamos imitá-lo. Precisamos buscar imitar ao nosso Mestre. Mateus 5, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só o contrário de orgulho, de olhar, né, altivo, de olhar orgulhoso, a humildade. Aqui nesse versículo de Mateus 5:3, lá no Sermão do Monte, o Senhor está dizendo que bem-aventurado, mais do que felizes, são aqueles que são humildes de espírito. E além do mais, além de sermos felizes e bem-aventurados, o reino dos céus pertence a eles. Então, se eu quero entrar no reino dos céus, se você quer entrar no reino dos céus, você precisa ter um coração humilde. Você não pode ser orgulhoso. Você não pode ter um olhar altivo. Isso deve ser tirado da minha vida e da sua vida. Nós precisamos ter a humildade em nosso coração, a humildade na nossa vida, a humildade como prática das nossas vidas, seguindo o nosso Mestre. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quero entrar no céu? Quero. Quer entrar no céu? Seja humilde. Pratique a humildade. Deixe o orgulho de lado, porque isso também não agrada ao nosso Deus. Lá em Filipenses 2, eu vou ler aqui também, é Bíblia, viu, irmãos? É como se fosse um estudo, é Bíblia, não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Então, eu fico bem tranquila em relação a isso, porque as palavras aqui não são da missionária Luciana, são palavras do nosso Deus. Filipenses 2, do 5 ao 8. Eu vou fazer essa leitura aqui para os irmãos identificarem mais aí a humildade. Repetindo, Filipenses 2, do 5 ao 8, também é conhecido esses versículos. Diz assim. O 3, né? O pastor disse que o versículo 3 é muito bom. Então, vamos lá. Eu falei que era do 5, né, ao 8. Vamos começar aqui, então, do 3, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando em forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha aí o nosso exemplo de humildade. Esse versículo 3, como o pastor falou aqui também, né? Nada façais por contenda ou por vanglória. Olha só, tem a ver com o que nós estamos falando, né? Nada façais por vanglória, para querer a glória para você. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Mas por humildade. E considere o outro superior a si mesmo. Só vai considerar o outro superior a si mesmo aquele que for humilde, aquele que não tem um olhar altivo. Porque as pessoas que têm olhar altivo, elas só percebem que elas são melhores do que os outros. O outro pode fazer o que for, pode fazer melhor, desenvolver melhor, mas para as pessoas de olhar altivo, o que o outro faz não está legal, mas o que ela faz é tudo bom, é tudo sendo o centro. Mas não é assim que o Senhor tem nos ensinado. Jesus é o nosso exemplo, ele era o próprio Deus.
Ele é o próprio Deus. Mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se, ele se humilhou, né? Assumindo a forma de servo. E morreu por mim e por você. Então, nós temos um exemplo a ser seguido. Nós temos um mestre para seguirmos, né? Para ter o nosso espelho, para a gente estar ali vendo como nosso exemplo de nossas vidas, cotidiano de nossas vidas. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude. Como eu disse, sozinho nós não vamos conseguir isso, fazer. Outro versículo também muito bom, muito interessante. A palavra do Senhor é toda boa, toda maravilhosa, toda interessante. Alimenta a nossa alma, né? Alimento para as nossas vidas. Mateus 11, 29. O próprio Jesus dizendo, ó, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, precisamos aprender dele. Como eu disse, o nosso professor é Jesus. Nós precisamos aprender com ele, como ele andou, como ele se comportou, o que ele fez, né? Então, ele é humilde, ele é manso. Então, um olhar altivo difere de um olhar humilde. Você quer ser o quê? Você quer ter que tipo de olhar? Eu quero ter que tipo de olhar? Um olhar superior ao outro ou um olhar de humildade? Que o Senhor nos dê graça para isso. Como eu disse, seguir o exemplo de Cristo, né? Demonstrar humildade nos meus relacionamentos. Não existe nada melhor do que imitar o mestre. É ele que vai nos dar base, que vai nos sustentar nessa caminhada. Andar como ele andou. 1 João, deixa eu abrir aqui. 1 João 2, o 5 e o 6. 1 João, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6, diz assim: Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Pronto. A gente não viu lá em Mateus 11, 29, que ele é humilde e manso de coração? Amém. Vimos isso aí. Aqui nós estamos vendo em 1 João que aquele que está nele deve andar como ele andou. Como é, nesse contexto que nós estamos falando aqui, devemos andar como ele andou, com humildade e mansidão. Contrário do orgulho, contrário do olhar altivo. Andar em humildade. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aqui, ó, o pessoal está dizendo amém, viu, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Então, nós devemos seguir o exemplo de Cristo, andando como ele andou. Amar e orar por todos, até por aqueles que se dizem ser nossos inimigos. Precisamos amar, precisamos orar por eles. É verdade. Tem um coração perdoador, né? Jesus disse no momento ali daquela dor que ele estava, no momento do padecer, ele disse o quê? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então a gente precisa ter esse coração perdoador. Pedir ao Senhor que nos dê um coração perdoador, para que a gente perdoe como o nosso mestre perdoou. E existem vantagens, sabe, irmãos? Existem vantagens de ser humildes, de sermos humildes. Vamos ver algumas vantagens daí, dessa questão da humildade. Está lá em Provérbios 11, 2. Provérbios 11, 2 diz assim: Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Olha que lindo, que maravilha. Então, ó, medita aí, Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba, orgulho, olhar altivo, vindo isso aí, sobrevém a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Então, se nós quisermos sermos humildes, imitar o nosso mestre, a sabedoria vai habitar em nós. Porque Jesus, ele é a própria sabedoria, né? Então, nós vamos ter a sabedoria para agir em todas as situações das nossas vidas. Mas a sabedoria, ela
ela é inerente àqueles que são humildes. O orgulhoso, os olhos altivos, ele não possui sabedoria, porque ele só pensa em si, né? Então, outra coisa, outra vantagem de sermos humildes. Provérbios 29 e 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Olha só que lindo, que importante. O soberbo, né, aquele orgulhoso, será abatido. Ele pode até ficar por um pouco tempo achando que está por cima de tudo, como dizem por aí, em cima da carne seca. Mas vai ter um momento que ele vai ser abatido, porque a palavra do Senhor está garantindo isso. Mas o humilde de espírito, ele vai ser honrado, ele obterá honra. É a palavra que está falando. Então, é uma vantagem ser humilde, porque você é imitador de Cristo, porque ele é manso e humilde de coração, né? Porque você vai ter um coração perdoador, teremos um coração perdoador, vamos imitar o nosso mestre, né? Teremos sabedoria, se formos humildes, seremos honrados, se formos humildes. E tem mais uma coisa aqui. Tiago 4:6 diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Então, essa graça, né, que o Senhor tem, ela será dada, derramada na vida dos humildes. É vantajoso ser humilde? É sim. É sim. Só temos, se fosse aqui, poderia passar a noite toda falando sobre isso, relatando outras e outras vantagens de sermos humildes. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Então, voltando lá para Provérbios, né? Provérbios 6, que nós lemos no início da reflexão, você leia novamente, né? Medite. Nós vamos estar, como eu disse, falando mais umas 3 ou 4 quintas-feiras sobre esses temas aí, essas coisas que desagradam o coração do Senhor, que ele tem horror, que ele aborrece. Então, como eu disse, você ama o Senhor, eu amo o Senhor. Então, tira da nossa vida, né? Tire da sua vida o olhar altivo, tire da sua vida o orgulho, porque terá um momento que esse orgulho vai nos abater. Ele vai nos abater. Então, nós precisamos ser humildes, porque agradamos ao coração do Senhor. Colocar em prática a humildade. Não precisa também sair pelos 4 cantos gritando: eu sou humilde, humilde. Humilde, ele não fala. Ele não vai falar que ele é humilde. Ele vai agir com humildade. Não precisa tocar trombeta para falar que você tem humildade. Você vai fazer e vai agir, deixa que o outro reconheça isso na sua vida. Mas não vá falar para, eu sou humilde, como eu sou humilde, como eu fiz isso, porque eu sou humilde. Não. Aí você já vai se tornar um pouco soberbo de estar dizendo que é humilde. Deixa que o outro, que o seu irmão, aquele que acompanha você, que ele perceba isso na sua vida. A humildade, essa característica que é a característica do nosso mestre, né? Que nós somos imitadores dele. Ele deixou exemplo para nós. A Bíblia é a sua palavra. Temos que seguir. Não queremos ter esse olhar altivo. E se ainda aparecer em nossas vidas, que nós possamos orar para que o Senhor bata em retirada isso das nossas vidas, para que o nosso olhar seja um olhar de humildade, um olhar de mansidão, um olhar tranquilo, um olhar sereno, e que as nossas atitudes também sejam assim, porque isso vai agradar o nosso mestre, né? Lembrem sempre, tenha bastante atenção quando você for ler Provérbios 16. Isso aqui, entristece, aborrece o coração do meu Deus. Então, eu não posso fazer. Em nome de Jesus, que ele nos abençoe, que ele nos fortaleça, que ele nos dê graça. Graça e paz, queridos. Boa noite. Beijo do inchadinho, não é do gordo, não. E aí? Olha, eu vim encerrar, né? Vim orar com os irmãos encerrando e dizer que, enquanto minha esposa
trazia a palavra, o Senhor me trazia a memória, quer dizer, a memória, me perdoe, irmãos, eu não estava lá, mas o Senhor trazia à memória o fato, né, a narrativa, a história de quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Então, de que forma ele olhava para eles? Porque ele se abaixou para lavar os pés, então ele olhava para os discípulos olhando para cima, de baixo para cima. Imagine o mestre do Todo-Poderoso olhando de baixo para cima, e o momento que ele olhou de cima para baixo foi quando ele foi levantado naquela cruz e com um olhar de amor olhou para todos nós e nos deu a vida. Glória a Deus. Já estou cansado. Vamos orar, encerrando a reunião dessa noite. Domingo passado, nós passamos bastante do horário, não foi? Então, a gente vai descontar hoje, vai encerrar mais cedo. Vamos orar. Pai amado e querido, Deus eterno, soberano, a Ti, Pai, mais uma vez entregamos as nossas vidas, que pertencem ao Senhor, já são Tuas. E Te louvamos, meu Deus, por esse ensino, mas esse ensino dessa noite. Dá-nos, Senhor, uma vida simples, um olhar humilde, uma atitude humilde, uma vida semelhante à Tua, a do Teu Filho Jesus. Nós, de nós mesmos, não conseguimos fazer isso, mas o Teu Espírito Santo, que é nosso auxiliador, ele tem o poder de fazer com que nós sejamos sal e luz nessa terra. Amém, Jesus. Imagem e semelhança do Senhor. Amém, Deus. Pai, nós sabemos que essa é a Tua vontade, ter uma igreja, uma família de muitos filhos, a semelhança do Teu Filho Jesus. Isso está lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Esse é o Teu projeto. Então, nós rogamos nessa noite que o Senhor faça assim no nosso meio e em todo o Teu corpo espalhado sobre esta terra. Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, cada amigo, familiar, cada convidado que está aí nessa noite acompanhando esse culto conosco. E que o Senhor os abençoe em Cristo Jesus, de forma rica e poderosa. Pai, nos dá uma noite abençoada. Muito obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado por Tua graça, Tua misericórdia. Não somos ninguém sem o Senhor, mas em Ti nós somos mais que vencedores. Amém. Obrigado, Pai. Eu Te agradeço em nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Irmãos, façam um esforço para participar, aqueles que podem, do culto de oração nas quartas-feiras. Que lá orem uns pelos outros. Não esqueçam de orar por nós. Esses últimos dias nós estamos muito carentes de oração. Beijo. Beijo, irmãos. Deus abençoe a cada um.